O porte de arma é permitido no Brasil? Se não é permitido, por que algumas pessoas andam armadas? Você está no quadro Informe Penal e eu sou o Ricardo Duran, advogado criminalista. A Lei 10.826 do ano de 2003, ela define que o porte de arma em geral no Brasil é ilegal, ou seja, é criminoso. Porém, ela também define algumas exceções. Dentre essas exceções, existe o CAC, que é a sigla que define caçador, atirador e colecionador. Ou seja, aquele que é praticante da caça, aquele que é praticante de tiro esportivo e os colecionadores de armamentos. Para estas pessoas, uma vez que cumpram as exigências legais, elas podem usar o porte de trânsito, que também é conhecido popularmente como porte abacaxi, e eu vou falar sobre isso também. O porte de trânsito dá o direito por exemplo, ao atirador esportivo que ele venha portando uma arma durante o trajeto até as competições ou até os treinamentos nos centros de tiro. Portanto, aquele que cumpriu as exigências legais, ele pode portar a arma para a prática do tiro esportivo durante o trajeto, por exemplo, entre a sua casa e o local onde ele vai realizar o treinamento. E por que é conhecido vulgarmente, popularmente, como porte abacaxi? O abacaxi é uma fruta que tem lá as suas gostosuras, porém ele precisa ser descascado, né? E se não for descascado com a devida atenção, ele pode inclusive causar algum dano antes de que você tenha acesso à fruta. Assim, foi denominado o porte de trânsito, o porte do atirador esportivo. Por quê? Porque este tipo de porte de arma não serve, não tem o escopo de servir para a defesa pessoal, que seria, por exemplo, o porte federal de arma. Ele tem o escopo principal de permitir ao atirador esportivo, como venho dizendo, transitar com este armamento, inclusive municiado e pronto para uso, na medida em que ele esteja indo ou vindo de um treinamento ou, como disse, de um campeonato de tiro esportivo. Ocorre o seguinte: muitas vezes o atirador ele se desloca para o centro de tiro, porém no caminho ele pode exercer uma parada, seja para ir num toalete, seja para comer alguma coisa, tomar uma água, e nesta parada ele pode ser abordado, tanto indo quanto vindo deste treinamento. Nesses casos, o atirador ele não tem a obrigação legal de comprovar de uma forma cabal que ele está indo ou vindo deste treinamento, mas para evitar maiores transtornos, diria em relação a um eventual flagrante pela polícia, uma eventual abordagem que o leve para uma delegacia de polícia, é importante, eu sugiro, que o atirador esteja, por exemplo, munido de alguns elementos externos que corroborem, confirme a palavra dele de que ele está indo ou vindo de um treinamento. E quais elementos seriam esses? Por exemplo, se ele está vindo de um treinamento, ele pode trazer o alvo onde ele exerceu esses tiros. Ele pode, por exemplo, mostrar na abordagem que ele está com um abafador utilizado para o treinamento, ou com aqueles óculos de proteção, ou mesmo a sua identificação como associado neste centro de tiro esportivo. Essas são exigências legais, repito, não são exigências legais, mas podem garantir que este atirador não tenha que passar pelo constrangimento de ser direcionado a uma delegacia de polícia em razão da dúvida que pode surgir no policial que o abordou de que realmente ele estava exercendo o porte de trânsito, que é legal, ou se ele estava exercendo o porte de forma ilegal. Este foi mais um Informe Penal. Continue comigo em minhas redes sociais e acesse o meu site ricardoduran.com.br.